Olá, viva! Bem-vindos aos podcasts sobre anemia. O meu nome é Aurora Belo, eu sou médica, especialista em medicina geral e familiar, pertenço a uma associação de médicos que é o Anemia Working Group, que se dedica exatamente ao estudo e ao diagnóstico da anemia. Este é o primeiro de muitos podcasts sobre o tema da anemia e a mim coube o primeiro tema, que é exatamente definir a anemia, como se faz o diagnóstico da anemia, a importância que a anemia tem. Convidei a doutora Dialina Brilhante, que é hematologista e imunoterapeuta, as especialidades médicas que se dedicam exatamente às doenças do sangue, e vamos começar então por definir anemia. Pedi então à doutora Adelina Brilhante que nos ajudasse a clarificar o que é isto da anemia. Olá, Aurora. É um gosto estar a falar contigo sobre este tema e também é um gosto falar sobre este tema. Ora bem, anemia, o que é a anemia? A anemia é aquela situação em que uma pessoa não produz em quantidade suficiente glóbulos vermelhos e hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que se liga ao ferro, que é o fator fundamental para garantir o transporte do oxigênio aos tecidos. Daí que uma pessoa com anemia não tem garantido este suporte aos tecidos, com uma série de consequências que, Aurora, tu vais, se faz favor, referir. Exatamente, é exatamente por esta diminuição do aporte da hemoglobina aos tecidos, cuja consequência é a diminuição do aporte de oxigênio aos tecidos. Tudo isso nos vai trazer as consequências que serão então os sinais e os sintomas que as pessoas vão sentir. Começamos por o sintoma mais frequente, mais referido e aquele que leva mais pessoas ao médico é o cansaço. Por vezes este cansaço é mesmo uma fadiga extrema, dependendo da gravidade da anemia, se é muito ou pouco grave, dependendo do tempo que ela demorou a instalar-se, e a pessoa é sempre o sintoma mais frequente e aquele que sente primeiro. Porquê? Porque há uma diminuição do aporte de oxigênio aos músculos, e sempre que a pessoa faz qualquer atividade, sejam atividades da vida diária, seja um exercício, ou seja, correr para um transporte público, qualquer atividade ligeira, a pessoa fica muito cansada. E por vezes até mesmo que não tenha um esforço físico, por vezes se a anemia já estiver instalada há algum tempo, as pessoas podem até sentir-se cansadas só no final do dia de trabalho, ficam cansadas, sentem-se cansadas. Este é o primeiro sintoma que nos deve alertar que algo não está bem. Depois, outros sintomas que surgem são então a palidez da pele e das mucosas, a palidez desta zona interior do olho, já devem ter visto vários médicos fazerem este sinal quando estão a observar os doentes. Essa palidez da pele é exatamente o organismo a poupar poucos glóbulos vermelhos que tem, a pouca hemoglobina que tem, para reforçar outros territórios mais importantes, como o cérebro, o coração ou o aparelho digestivo. Portanto, e aí nós vamos ter então essa palidez da pele. Essa palidez que leva também depois a outro sintoma, que é as mãos e os pés, portanto as extremidades sempre frias. Isto também pode ser um sinal de anemia. Isto sobretudo, quando a anemia é devida a uma deficiência de ferro. Porque a anemia pode ter várias causas, uma delas é a deficiência de ferro, e quando isto acontece, então vamos ter estes sintomas que acabei de dizer. Ligada a esta questão da palidez e da transferência do sangue para os territórios mais importantes, vamos ter outra coisa que são as palpitações, o coração a bater mais depressa. Porquê? O sangue tem poucos glóbulos vermelhos ou pouca hemoglobina e então precisa de bater mais depressa para pôr mais sangue a funcionar mais depressa, para o sangue assim chegar
ir transportar o oxigênio mais depressa e chegar aos órgãos vitais, como vos disse, o cérebro, o coração, essas coisas. Outro dos sintomas que é muito referido, que acontece muito frequentemente e que é muito importante, são as dores de cabeça. Lá está, mais uma vez, pela diminuição do aporte de oxigênio ao cérebro, então as pessoas sentem dores de cabeça, sobretudo ao final do dia, e têm também tonturas, por vezes também têm tonturas por essa mesma diminuição. Tonturas quando se levantam, quando mudam de posição muito rapidamente, também acontece muito, e depois, por vezes também, a diminuição do oxigênio nos músculos pode dar queimbras quando, após um exercício ou após uma atividade física forte, que apenas são anemia, falta de oxigênio nos seus músculos. O que é que eu gostaria que retivessem relativamente a estes sintomas todos que eu falei? Sempre que tiverem uma cansaço, uma fadiga extrema, uma palidez da pele, as mãos frias e também muito brancas, ou estas dores de cabeça, palpitações, sentir o coração a bater, aí devem consultar o vosso médico assistente, que é para vos fazer o diagnóstico. É a primeira coisa que ele vai fazer, vai observar-vos e ver então os sinais. Sintomas é aquilo que as pessoas sentem, os sinais é aquilo que o médico vai observar, e então o médico vai recolher a vossa história, os vossos sintomas, e vai observar e vai fazer análises para confirmar ou não o diagnóstico. E agora passava a palavra outra vez à doutora Dialina, que nos vai falar sobre, então, como é que o médico vai fazer isto. Quando o doente tem anemia, há, digamos que, dois aspectos que são fundamentais. Um deles é o diagnóstico e o outro é porque que existe a anemia. Relativamente ao diagnóstico, um exame tão banal como o hemograma pode nos dar uma série de pistas. Como eu referi há pouco, a anemia é a diminuição do número de glóbulos vermelhos e o valor da hemoglobina. Portanto, se nós num hemograma encontramos qualquer um destes valores abaixo daqueles que a OMS considera serem os mínimos para identificar a existência de uma anemia, que no caso da mulher são 12 gramas por decilitro, no caso do homem 13 gramas por decilitro, então algo poderá estar a passar-se. Mas além disso, no próprio hemograma existem outros valores que são os chamados índices globulares, que nos permitem verificar, por exemplo, se estamos perante um déficit de ferro, ou um déficit, portanto, de vitaminas. Portanto, como veem, a análise e a leitura de um exame tão comum como o hemograma pode nos dar uma série de pistas. Eu falei há pouco que também é importante saber a causa, portanto, desta anemia. E porquê? Porque se há grupos, por exemplo, as mulheres em idade fértil, ou por exemplo, os jovens em crescimento, ou por exemplo, os idosos, que são grupos etários onde a prevalência da anemia pode ser maior, nós também podemos ter outras situações. E se é verdade que uma grande parte das situações que provocam anemia são corrigíveis e preveníveis, nós podemos também, no entanto, encontrar outras que exigem uma maior atenção. Eu vou dar um exemplo. Se uma mulher tem ciclos menstruais muito abundantes, infelizmente, e se não houver uma suplementação adequada, por exemplo, de ferro, o que é que vai acontecer? Os níveis de hemoglobina vão começar a descer. Mas, por exemplo, se o indivíduo tiver, por exemplo, perdas gástricas, ou seja, imaginemos, tem uma úlcera, uma gastrite, começa aos poucos a ir perdendo, portanto, sangue. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos identificar uma anemia e, obviamente, que temos que encontrar a causa e para estes doentes, pronto, será necessário uma consulta de um gastroenterologista, como relativamente ao primeiro, portanto, um ginecologista, para quê? Portanto, para corrigir essa causa.
E se numa anemia moderada isto com certeza tem digamos, um bom desfecho, é claro que também há outras situações como as doenças crónicas, as doenças autoimunes ou mesmo as situações relacionadas com o cancro, onde temos um tipo de anemia que é um pouco diferente da anemia associada aos déficits nutricionais, mas que também, quando se olha para um hemograma, podemos encontrar pistas importantes. Eu gostava de dizer que vale a pena olhar para a anemia com alguma atenção. Por exemplo, só para terem uma ideia, a nível global, um dos aspectos que é considerado, portanto, um objetivo fundamental é exatamente a diminuição da incidência da anemia até ao ano 2030. E nós, em Portugal, apesar de estarmos num país na Europa, onde à partida os níveis de vida e de acesso, portanto, a cuidados de saúde não têm nada a ver com os países, portanto, subdesenvolvidos, nós temos, no entanto, uma grande prevalência da anemia na nossa população, que chega aos 20%, o que configura um problema de saúde pública de importância, portanto, moderada e que, portanto, vale a pena olhar para, sobretudo olhar para um hemograma com bastante atenção. Obrigada, Adelina, mais uma vez. Falaste de uma questão muito importante que ainda não tínhamos falado, que é a prevalência da anemia em Portugal, porque nós temos o Anemia Working Group, fez o primeiro estudo epidemiológico sobre a anemia em Portugal. A verdade é que encontramos na população portuguesa uma prevalência da anemia que nos surpreendeu a todos, na ordem dos 20%, sendo que mais uma prevalência maior, portanto, prevalência significa o número de casos existentes, uma prevalência maior da anemia ainda nas mulheres. Mas este será um tema que será abordado mais à frente num outro podcast, especificamente na anemia, há um dedicado à anemia da mulher, relativamente às causas da anemia que também falaste, e eu queria aqui reforçar que de facto as causas são muitas e por isso é que nós preparámos um programa de vários podcasts em que cada um deles se vai dedicar a uma causa, porque de facto, apesar da maior causa continua a ser a deficiência de ferro e de outros nutrientes, essa continua a ser a mais frequente. E isso acontece sobretudo nas mulheres, porque perdem sangue todos os meses, nos dadores de sangue, porque dão sangue, e depois temos as deficiências alimentares, como a doutora Dialina também referiu. Depois as outras doenças crónicas que são importantes. Eu queria só referir que este era então o primeiro podcast que falaria só na definição da anemia. Espero que tenhamos conseguido elucidar-vos sobre o que era a anemia, portanto que há de facto uma diminuição de glóbulos vermelhos no sangue, ou então eles estão em um número normal, mas a hemoglobina neles existente, que é a proteína que vai transportar o oxigênio, essa hemoglobina é insuficiente e temos então como consequência os sintomas de que vos falei, entre os quais o mais frequente e o que mais preocupa as pessoas é o cansaço, e eu gostaria de alertar que sempre que tiverem cansaço, sobretudo se forem mulheres, porque perdem sangue todos os meses, palidez da pele e mucosas e sobretudo se forem mulheres, por favor recorram a um médico para que ele vos faça os exames que a doutora Adelina falou. E pronto, chegámos ao fim deste nosso podcast, foi um prazer estar convosco. Eu e a Adelina continuaremos ao vosso dispor para alguma questão que tenham através do nosso site awgp.pt. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Adelina, que me tenha esquecido.
Queria só, mais uma vez, agradecer a oportunidade. É sempre bom trocarmos impressões, portanto, em público, sobretudo com um tema tão importante como é este, portanto, a anemia. E é assim, por favor, quem tenha uma anemia, não pense que pode viver pacificamente com ela. Tem que fazer sempre alguma coisa. E o alguma coisa é falar com o seu médico assistente. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Delina. Eu também agradeço a vossa atenção e estamos ao dispor para o que precisarem. Foi um gosto estar convosco.